Muito bom dia, você está no canal Osvaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, já deixe seu like, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com todo mundo para a gente alcançar aí o maior número de pessoas e poder abençoar a vida dessas pessoas também, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Veja aí no seu celular se as notificações estão ativadas para você poder recebê-las, né? E aí você vai ser lembrado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Olá, queridos, graça e paz para a sua vida. Meu nome é Osvaldo Lobo, eu sou engenheiro aeroespacial. Eu trabalhei 30 anos na Força Aérea servindo ao meu país. Trabalho com guerra espiritual e batalha espiritual há muitos anos. Tenho 9 livros publicados como escritor. Eu também sou professor com a Ordem da Cátedra. E hoje nós vamos responder as perguntas mais repetidas no nosso canal aqui nas nossas redes sociais. Eu tenho um canal do Instagram que você pode seguir a gente tem muito conteúdo lá, é o @PR Osvaldo Lobo e pelo Arte Lobo. Vamos lá, Arthur? Exatamente, vamos lá. Pessoal, você que quiser adquirir os livros estão lá no institutoexo.com, tá bom? Os 9 livros publicados estão aqui em cima da mesa. Além disso, nós também temos nossa plataforma de cursos, que estão lá no pastorlobo.com. A gente tem os combos de cursos, os cursos individuais, os triplos de combo, o combo triplo, né, que são 3 cursos. Então você pode adquirir os cursos lá. Os cursos são uma complementação, uma extensão dos livros, então você pode comprar o livro junto com o curso para você poder ter uma imersão melhor aí em cada conteúdo, tá bom? Além disso, nós temos também a nossa viagem de Israel, que vai ser aí agora de 15 a 26 de janeiro de 2026. E esperamos você lá, tá bom? A viagem ela tem um número limitado de pessoas, então não fique de fora, se inscreva hoje. O número de contatos é lá no DDD 41 988028808 lá com a FRM. Fala com o Rubens, tá bom? Ele que é o chefe lá na agência de turismo, né? O dono da agência de turismo, tá bom? Pessoal, vamos lá entrar no tema hoje de cabeça, então? Hoje a Vamos gente lá. vai fazer algumas perguntas que vocês perguntam bastante, umas dúvidas que vocês têm aqui no canal. Pra gente poder começar, então, pastor, crente pode ser possuído por legião de demônios? A primeira coisa tem que definir o que é a palavra crente, né? Uhum. A gente recebeu aí essa semana que passaram aí, essas semanas que passaram, uma notícia nova do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz levantamento do censo, né? E aí mostra a realidade de quem é o povo brasileiro. E uma das faixas que foram interpretadas foi a faixa da religião. Então nós temos, por exemplo, um crescimento das chamadas religiões de matriz africana e temos um crescimento dos chamados evangélicos, aí com seus diversos cortes, né? Evangélicos protestantes históricos, evangélicos é, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, enfim, tem aí uma série de vertentes. Então hoje, a pessoa levanta a mão, aceita Jesus e já diz assim, o fulano é crente, o fulano crente pode ficar endemoniado, a gente vê isso na Bíblia. Então a gente durante a caminhada, a jornada da gente, a gente é, vai ajuntando sabedoria, especialmente conhecimento bíblico. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Aí a pessoa, ó, tá vendo? É. Mudou tudo, mas não é isso, não é nesse sentido que a Bíblia está falando. Uhum. Ele está separando gregos de judeus. Ali, quando a igreja é pregada, aquela região é a região da Macedônia, que hoje é a Grécia. Uhum. Né? Então o que acontece? O povo se converter, mas não mudava de vida. E eles achavam que, porque um era judeu, o outro era grego, ou seja, um é espiritual e o outro é inteligente. Você vê Aristóteles, Platão, Tales de Mileto, tudo isso são pessoas, mentes brilhantes da cultura helenista, que é a grega, que é a Macedônia. Enquanto isso, os grandes homens de Deus da fé, Abraão, Moisés, Davi, estão do lado judaico. Então, Uhum. Paulo está dizendo assim, está passando uma briga. Ó. Não importa se você é judeu ou grego.
O que importa é você ser uma criatura. Sim. Ou seja, aquilo que é velho ficou para trás. O que ficou velho? O fato de eu ter nascido no meio de judeu, o fato de eu ter nascido no meio de grego. Pronto. Uhum. Só que as pessoas pegam esses versículos e torcem do jeito que querem. Por exemplo, 1 João 4,4 diz: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então ele fala: não, eu sou evangélico. Isso não significa que Deus está dentro de você. Porque tem um monte de gente que é evangélico que está vivendo vício, roubo, adultério. A pessoa diz que é evangélico e não muda a vida. Então vamos lá. Primeira coisa, conversão é uma soma de fé com arrependimento. Tá claro isso? Sim. Não adianta. A pessoa diz que tem fé em Deus, mas é desobediente. Vai resolver isso? Por que que a gente vê nas igrejas? Eu vou nas igrejas. Ah, pastor, faz libertação na minha igreja. Na verdade, o que a pessoa quer não é fazer libertação. Ela quer que eu expulse o demônio. É. Quer fazer a limpeza, né? Mas expulsar demônio não é libertar. É. Expulsar demônio é um ato. Sai em nome de Jesus. Se a pessoa não receber Jesus de fato, Os demônios voltam. vão voltar 7 piores. Entendi. Aí é que manifestam as falanges. E ele continuando, aí manifestam as legiões. Uhum. Então, legião é uma tropa de soldados. A gente tem que botar isso na cabeça. A falange é uma tropa de soldados. Mas na hora de expulsar, você não expulsa um por um, você expulsa todos juntos. Depende. Às vezes sai um por um. Às vezes eu dou uma ordem. Todos aí, maior ou menor, amarro no outro, sai. Às vezes sai. Eles são muito rebeldes, eles são muito resistentes, são muito dissimulados. Mas, ok, vamos trazer uma realidade aqui pro pessoal que assiste a gente. Quando acontece isso em um ambiente de culto dentro de igreja, isso tudo vocês fazem dentro de um ambiente separado. Então, você tem que tirar a vítima do culto. Se é menina, as obreiras levam até uma salinha. Como é feito isso? E Não, depois tem um pós-tratamento, um pós-cuidado com eles, como é? Boa pergunta. No culto, você não vai. É interessante isso, né? Se acontecer uma manifestação no culto, né? Também É. tem esse detalhe. Lá Às na vezes igreja acontece, né? Acontece, é. Vai muita gente pedindo socorro lá e se Cristo pôs vos libertar verdadeiramente, sereis livres, né? João 8,36 ou João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. A liberdade, a pessoa vai e vive no pecado 20 anos, ela está acostumada a pecar, Uhum. ela está acostumada a alimentar o mundo das trevas com as mentiras. Então, a manifestação demoníaca é só, eu chamo assim, é um grito espiritual de que o diabo não está resistindo. Mas muitas vezes, existem processos que eles demoram. Então, você perguntou assim, pastor, você vai expulsar tudo de uma frente? Depende. Cada Tem caso é um casos que caso. você expulsa e a pessoa diz, não, pastor, agora eu estou bem, me despede, ainda é um demônio. Eu falo assim, então, lê esse trecho da Bíblia aqui, um dia eu faço uma live para saber disso. Eu mando ler, por exemplo, Romanos 10,9, Salmo 91 a partir do verso 11, Salmo 18 a partir do verso 4. Lê para mim essa Bíblia. Aí manifesta de novo. O diabo, ele não quer sair. Então ele vai tentar enganar o obreiro, entendeu? Uhum. Ele vai tentar enganar o pastor. Ele vai falar, não saio. Ele fala grosso. Como desobediente. Sai em nome de... Só saio se chamar o pastor. Eu só saio se me der uma comida, um doce, uma bala, um guaraná ou uma cerveja. O espírito imundo vai dizer assim, você vai me expulsar? Você fez isso e aquilo. Quer dizer, a É um mentira acusador dele, também. a mentira dele, acusador ele é, mas É uma forma de defesa do de defesa. Ele vai tentar dizer para te diminuir. que é legítimo ele estar lá. Entendi. Peraí, eu não estou vindo no meu nome não, meu chapa. Eu estou vindo no nome de Jesus, sai. Então, é isso que as pessoas não entendem. Expulsar demônios não é libertar. Agora, eu quero voltar à pergunta que diz assim, crente fica com legião de demônios? Um crente, para ficar com legião de demônios, ele tem que ter uma vida absurdamente mentirosa. Uhum. Ele diz que é crente, Mas não é crente. mas está cheio de demônios. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Judas. Judas andava com Jesus, celebrou a Páscoa com Jesus. Ele viu Jesus fazer milagre, ele está sentado na mesa com os discípulos e está endemoniado. Ele é chamado de discípulo. Ele é um dos 12 que anda com Jesus. Então eles eram conhecidos por estarem próximos. O discípulo é alguém que está próximo. Peraí que eu vou te ensinar. Tá sempre ali junto.
Querendo aprender. Eu vou te ensinar a lidar com o diácono. Eu vou te ensinar a lidar com o time da intercessão, com o time pastoral. Eu vou te ensinar nisso. Entendi. Então, o que que acontece? Se eu não te ensino a fazer, você não multiplica. O que Judas tinha, Judas andava com Jesus e mesmo assim ele estava endemoniado. Então, na cabeça de alguns pastores, eu sou teólogo, a teologia, ela diz que é uma mudança de vida para quem? Para quem tem fé em Jesus Cristo e para quem se arrepende de pecados. Isso é chamado de rudimento da fé. Uhum. Então é por isso que algumas pessoas vão na igreja, o cara diz que é evangélico, é crente, tá aí. Tem evangélico tirando roupa no OnlyFans, tem evangélico não foi uma queda, um tropeço, sistematicamente caindo em adultério. Tem evangélico viciado em bebida, viciado em jogo, viciado em droga, evangélico. Uhum. Ah, pastor, por que, que o demônio está ali? Por que, que o demônio manifestou nele? Ah, é Porque muito a pessoa simples. alimenta. Ele está cheio de pecado ali dentro. Entendi. Então, Deus ele não mora dentro de um templo, nós somos o templo que está todo sujo. A pessoa está cheia de ódio, a pessoa está cheia de culpa, a pessoa está cheia de idolatria e está dizendo que é evangélico. É por isso que esse nome eu preciso definir primeiro. O que, que é crente? Crente pode ficar possuído de uma legião de demônio? Depende. Depende do crente. Uhum. Tem crente que é fajuto. Tá bom? Entendi. Mas quando, ok, as pessoas, pra gente, como eu falei aqui, né, pra gente trazer mais pra realidade das pessoas, quando as pessoas que não conhecem, os demônios permitem que as pessoas vão até a igreja, sirvam a Deus, ou é fácil você diagnosticar se a pessoa tem um demônio porque ela tem uma certa limitação na igreja, a pessoa, ela não bate palma, não canta, não participa, não é envolvida no ministério. Existe algum sintoma que mostra ou que entrega que a pessoa é tomada por um demônio ou por uma legião de demônios? O sintoma principal é a vida superficial no comprometimento com Deus. Você usou um termo aí, bate palma. Tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma. Tem igreja que acha que é pecado bater palma. É. Tem. Isso é só aparência externa. Evidência, ela é no interior. Você vê, eu vou voltar aqui ao assunto. Alguém desconfiou que Judas estava endemoniado? Hum, Ele parecia um discípulo. Ele sentou na mesa, ele uma pessoa celebrou como outra qualquer. ele celebrou a ceia. Não, ele celebrou a ceia, não, ele celebrou a Páscoa. Não fica claro se Judas participou da ceia, porque teve o seguinte: eles sentam para comer a Páscoa, Uhum. ali na casa de João Marcos, né? Uhum. Eles sentam, mas não fica claro se ele participou da ceia ou não. Jesus fala assim: é aquele que toma, que bota a mão no bocado comigo. Só que ninguém sabe se ali eles ainda estavam comendo a Páscoa, eram duas celebrações. Ou se ele estava celebrando já a ceia, a Entendi. chamada última ceia, né? Última ceia. Que eu chamo de primeira ceia. Que foi ali que é instituída, né? É. A ceia. Então, vamos lá. Com a evidência, eu tenho um curso chamado Sangue nos Umbrais. É o curso que o pessoal mais está lá esse Tem até livro o aí. livro aqui. Esse, Esse aqui, é o vermelhinho aqui de baixo. esse livro aqui. São os dois cursos que o público mais procura. É o Guerra Espiritual. Ah. Aqui. É um sobre libertação, outro Guerra Espiritual. Nesses dois cursos aqui, eu mostro, nos livros também, eu mostro evidências emocionais, físicas e espirituais que a pessoa está possessa. Quer ver uma evidência espiritual? A pessoa ouve, mas ouve mesmo. A pessoa ouve vozes, ouve cantigas, batuques, palavrões, frases de blasfêmia contra Deus. Isso é... Quer ver uma evidência emocional? São quadros onde a psicoterapia não ajuda. Ele vai no especialista mesmo, ele vai no psicanalista crente, no psicólogo crente, no psiquiatra. Aí toma química, toma tratamento, toma terapia, nada. Quadros de alergia, por exemplo, em que a pessoa não é curada. Aí está ligada normalmente ao ódio, à ausência de perdão e à rebelião. Uhum. A rebelião, o pessoal pensa que é bobagem isso aí. Um parênteses aqui, você fala da rebelião.
é, muitos dos que estão vendo a gente também tem aquele grupo de pessoas que gosta de espiritualizar tudo, né? Uhum. Então, nem tudo é Ah, tô com espiritual. uma alergia aqui, é o diabo. É, Não, não. não é bem assim que as coisas Não é, são. não. Então, a gente não tá falando aqui se você é psicólogo, psicanalista, psiquiatra, isso tudo é bênção. Claro A que é. gente também usa desses métodos, né, de pessoas assim que tem no ministério Ciência isso. para Ciência. poder ajudar as pessoas aqui dentro da igreja também. Então, isso também é de muita ajuda, mas nem tudo é espiritual. Então, E também nem tudo é coisa da é ciência. o que eu tô dizendo aqui. Tem que ter um filtro para saber o que que é o quê. Por exemplo, o que é comum? Quadro de epilepsia. É clínica. Você vai no médico, ele te dá lá um remédio, um Gardenal, É, isso aqui, para de ter o quadro de epilepsia. Mas a epilepsia, às vezes, a pessoa está e não dá certo. Aí tu vai na igreja, é um é um demônio, demônio. que manifesta igualzinho a epilepsia. Se você que estiver assistindo a gente aqui, depois dá uma lidinha num texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Você olha e fala assim, isso aqui é uma epilepsia. É ali. Então vamos repetir aqui. Você falou certo. A primeira coisa que acontece, está doente, tem que ir no médico. Ah, pastor, agora, nos quadros em que a psicoterapia não auxilia, aí eu estou vendo uma evidência. Uhum. Então, eu falei sobre alergia. Alergia, você vai lá e toma um. Na América lá era Alegra, né? É, Alegra, aqui no Alegra. Brasil tem outro. Você vai lá na farmácia, compra, tua alergia vai embora. Agora, nos casos de rebelião, existem enfermidades e feridas que não fecham. É impressionante. Você quer ver uma coisa? Rebelião de Miriam contra Moisés. Ela fica leprosa. E a lepra naquele tempo é importante, né? Ah, pastor, é hanseníase. Qualquer coisa que dava na pele, eles chamavam de lepra. Catapora, sarampo, qualquer coisa Qualquer que. coisa que aparecesse, Qualquer, deu aqui ficasse uma. em evidência. Era lepra. A cabeça deles era assim. Chamava de lepra. Então tem palavras na Bíblia que tem traduções que se fala. Eu falei aqui outro dia sobre maldição. Só no Antigo Testamento são 7 palavras diferentes, com 7 significados diferentes, para a mesma palavra no português que é maldição. É a maldição falada, é a maldição perseguição, é a maldição que vem na família, é a maldição que repete de pai para filho, de filho para neto. Nesse livro aqui eu tenho um capítulo. Esse livro aqui é muito. Eu tenho também um, um seminário aqui no curso.pastorlobo.com que eu trato. Tá aqui, ó. Investigando perseguições espirituais. Se você tem esse livro em casa aqui, ó, é página 173. É um livro que é muito longo, né? Um livro que é um livro assim que é Ele é bem robusto, bem né? robusto, ele te dá respostas. Eu reparti o livro em capítulos, então eu tenho 25 respostas à prisão espiritual, e uma delas eu falo sobre isso. Então, nós estamos falando aqui de repetições, né? De evidências. Ah, você vai na igreja. Como é que você sabe que a pessoa está endemoniada? Então, a gente tem muita experiência com isso. Então, você começa a orar, a pessoa vai, ela desmaia mesmo. E tem casos de dons também, né? Tem gente que fica arrepiada, tem gente que sente cheiro. É. Então, mas é um dom espiritual. É papo Aí para é uma outra discernimento, conversa. é É outra outra conversa. conversa, é outra conversa. A pessoa chega no ambiente, aí sente cheiro de flores de cemitério. Pastor, eu vim aqui, esse perfume, esse odor. Tem gente que manifesta que fica fedendo. Fede a podre mesmo. Fede a. Não é que o cara não tomou Um banho. Exu caveira, né? Não, sabia que depende? A gente não pode fazer matemática, não. Tem espíritos imundos que, quando manifesta, a pessoa fede. É. Eu não estou falando de mau hálito, eu não estou falando de CC. de fedor debaixo da axila. Não é que ele não toma banho, exala. Tem pessoas que chegam perto e falam assim: alguma coisa está errada aqui. Entendeu? Tem gente que você. é, tem pessoas. Eu acho que eu já tratei aqui alguma vez a questão dos vultos, né? Ah, pastor, eu vi
um vulto. Em Jó capítulo 4, verso 15, Jó 4,15, deixa claro isso, é uma questão clara. A pessoa arrepia, ouve vozes. Então, quando eu vejo, quando essas vozes são malignas, quer ver um quadro de perseguição de espírito de suicídio, ela ouve vozes. Como seria bom você morrer? Vai lá, se joga, se mata, tira a tua vida. O suicídio. Casos em que o casamento ele é abençoado, ele fica toda hora ouvindo, separa dela, parte para outra. O espírito imundo, ele é tentador. Ele aprisiona pessoas em comportamento. Você vai orar pela pessoa, você bota a mão na cabeça, já tenta fechar. Ela tem sentimentos de aversão à palavra de Deus, não aguenta ouvir louvores. Isso tudo, sem brincadeira. Tudo isso são evidências. As evidências, elas podem ser emocionais, elas podem ser físicas e elas podem ser espirituais. Então, como é que você vai ver isso? É a experiência, o discernimento, que você não pode confundir. O que você falou está certo. Ah, sentiu um arrepio ao diabo. Não. A química do corpo faz você sentir arrepio. Não é verdade? Sim. É isso. No frio você não fica arrepiado? Tá num lugar quente, isso aí. São coisas óbvias, né? E também assim, né? Quando a gente começa a trabalhar, principalmente em igrejas grandes, a gente começa a ter um amultuado de muita gente diferente, com um contexto muito diferente. Então, quando a gente principalmente em igreja pequena, é mais difícil porque as pessoas que vão chegando, a gente consegue cuidar de caso a caso. Nas igrejas grandes é difícil ter um controle disso. O pastor muitas vezes nem vê quem foi que chegou novo na igreja, não tem uma ideia de quem começa a ter um membro invisível. A pessoa Então, chega, entra, participa do culto, louva, adora, vai lá, oferta, ouve a palavra e vai embora. Vai embora. Você não sabe quem é. Cumprimentou o pastor, não sabe quem é. Aí, por mais que a igreja tenha as igrejas grandes tenham um grande número de pastores também, é difícil controlar todo o rebanho. Por isso que a gente acaba caminhando por meio das células, né? A célula é um meio pelo qual... Pequeno grupo, né? Pequeno grupo é mais fácil de você alimentar. Diagnosticar e saber se a pessoa está bem, o que está acontecendo, como é que a gente pode ajudar. Lá na igreja, os quadros que vêm para mim são aqueles casos que escapam. O líder de célula... mais intensos. O líder de célula, ele percebe alguma coisa, aí ele não consegue resolver, aí nós temos o chamado pastor de rede, aí ele leva o pastor de rede não consegue resolver, aí ele traz para mim. Então nós temos mas todo mundo é treinado na libertação e na guerra espiritual. Todo mundo é treinado. Entendi. Casos de libertação, a gente falou um pouquinho sobre legião, a gente falou um pouquinho agora sobre o contexto de trabalhar dentro da igreja, né, do ministério, eu perguntei como que a gente cuida das pessoas e tal. Como é o contexto de pessoas que são recém-convertidos ou novos convertidos? Eles chegam na igreja pela primeira vez e tem ou são possessas, ou tem uma opressão espiritual. Como é tratado isso dentro da igreja, ou no contexto na nossa igreja de libertação? Existem 4 tipos de ataques malignos. Biblicamente, a tentação, a opressão, a oposição e a possessão. Isso aí é bíblico, eu cito aqui inúmeras passagens. Todo ser humano, ele vai sofrer tentação, todo. A Bíblia diz que Jesus... Quando você estiver respirando, vai estar... A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Só você ler ali, Jesus foi para o deserto de Jericó, foi tentado ali 3 vezes por Satanás, ele é tentado na cruz, tu é filho de Deus, salva-te a tia nós também, tu é filho de Deus, salva-te, faz um sinal, tentação. A opressão é uma força de fora para dentro, né? A pressão que vem de fora. Opressão é a pressão que vem de fora. Existe, por exemplo, gente que ficou oprimida. Davi ficou oprimido. Moisés ficou oprimido a ponto de pedir para Deus desistir dele. Jesus, ele sua gota de sangue no jardim do Getsêmani. A opressão. Tem a oposição. Zacarias, ele vê o sumo sacerdote Josué, que não tem nada a ver com Josué lá, que é discípulo de Moisés, né? Ele vê o sumo sendo... Satanás estava se opondo ao sumo sacerdote. E tem a possessão demoníaca. Tem diversos casos
Na Bíblia tem um endemoniado de Gádara, tem um endemoniado da sinagoga de Cafarnaum, tem, enfim. Para cada caso, é um tipo de Não, cuidado ou tratamento que a não, gente tem que ter. eles têm um filtro, Tá. entendeu? Então, como é que você vence tentação? Fugindo. Você não, quem encara a tentação cai. A tentação você tem que fugir. A Bíblia, só no Novo Testamento fala 4 vezes. Fugir das tentações, fugir das paixões da juventude, fugir da idolatria. É fuga. Você não consegue enfrentar. É, quando se fala de oposição e de opressão, ela é muito mundana. A palavra de Deus, a verdade, a ferramenta da leitura bíblica, da ouvir a Bíblia, hoje muita gente ouve podcast, muita gente ouve Spotify. Quero indicar que nós temos um podcast, né? A gente tem um Lobocast. Lobocast no Spotify, então você pode É. entrar lá e escutar também. E tem os cursos online também, você pode. Tem os cursos online, a gente tem lá no pastorlobo.com e temos também, né, como eu já mencionei antes, os livros, né? Os livros eles são um complemento dos cursos, né? Uma apostila de cada curso, então a gente tem 9 livros publicados. Cada um desses livros eles tem um curso disponível, né? Um seminário disponível. Você pode usar isso daí como base. Então, agora, uma pessoa possuída só tem um jeito, você tem que expulsar o demônio. Ele não sai porque ele quer. Ah, vou sair. Você fez uma pergunta assim, demônio impede a pessoa de ir à igreja, ir para o culto. Eu perguntei porque acho que a dúvida de muita gente, o pessoal manda isso bastante frequência. As pessoas, elas acham que os demônios, elas aprisionam as pessoas e não deixam as pessoas viverem a vida dela, ou não deixam ir para a igreja. Ele danifica a vida. Mas então, no momento que o demônio ele se permite que a pessoa vá para a igreja, ele está se permitindo que seja consequentemente expulso também, Mas, né? por Porque exemplo, tem gente... pode haver uma manifestação na igreja. Pode ver, mas é o seguinte, a manifestação só acontece quando há colisão. É quando a pessoa recebe a verdade e acredita na verdade. Tem muita gente que vai para a igreja que fica o tempo todo no celular. Tem gente que não vai para prestar culto. Ele vai para assistir culto. Ele não vai para adorar. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu sei que eu tenho... Vou dar um exemplo aqui. Foi um dos primeiros casos graves que eu atendi ministerialmente. Eu já era ordenado pastor de libertação. Aí me lembro de um casal que chegou. Pensa num homem alto, grande, alto, assim, fora da curva pro padrão de altura do brasileiro. Muito alto. E uma mulher muito baixinha. Abaixo do padrão de tamanho das mulheres. Aquela mulher, ela chegou falando que era crente, que trabalha com libertação, que era isso, que era aquilo. E aí você está começando o ministério, o que você quer? Você quer obreiro para te ajudar. Você, um monte de trabalho, um monte de gente pedindo socorro, me ajuda, me socorre. Você é minha última esperança. Todo mundo fala isso. Quando você vai tratar, você fala assim, tá bom. Aí você tem que abandonar o pecado. Aí ela... A pessoa não quer. Não quer. Ela quer continuar vivendo no pecado, mas quer que o demônio se afaste. É como se você quisesse tirar a lixeira, mas continuasse vivendo dentro do lixo. Dentro do esgoto. Entende? Você vai continuar. Você não vai ficar perfumado, vai ficar com cheiro ruim. Aí essa moça foi, e ela nova na igreja. E aí, esse mesmo dia que ela falou que era crente, que vou trabalhar, acho que o segundo dia, ela pediu para eu orar por ela. Falou assim, pastor, eu tô com uma dor aqui. O espírito imundo, ele monta na pessoa, ele chama a pessoa de cavalo. Ah, meu cavalo, é meu aparelho. Monta mesmo. Deixa a pessoa meio corcunda. É um fardo. Quando Jesus diz, ó, eu vou tirar o fardo pesado, né? Mateus capítulo 11. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você perguntou, ele prejudica a pessoa de diversas maneiras. Com doença, com falência, com destruição de casamento, com destruição de filho, com vício. Ele incentiva a pessoa a pecar. E o pecado, sabe, o pecado é a morte. Aí essa mulher ficou com um braço, eu gosto de contar aí, ficou com um braço durinho assim. Durinho, Arthur. Aí eu fui orar por ela. Foi uma manifestação que a gente chama de atípica. A pessoa entorta um pouco, mas não fica aquela manifestação horrível, né? Que a gente vê em alguns casos. Foi só isso. Ai, meu braço, o que aconteceu? Orei por ela, falei, Deus, botei a mão na cabeça. Revela para tua filha o que aconteceu. Porque eu não sei. Ela chegou, era primeiro, segundo domingo. Não, era culto de libertação. Segunda, sexta-feira na igreja.
Aí chegou passando por isso, não sabe de onde vem, não sabe como vem. Aí na quarta-feira é o dia de eu fazer atendimento de libertação na igreja. Aí na quarta-feira eu fui atender, ela falou assim, eu lembrei. A minha avó me consagrou, ela psicografava, ela era garotinha. Aí com uma das mãos ela brincava, com a outra ela psicografava. Ela falou, o que você escreveu? Eu nem sei, eu nem olhava. Ela ficava brincando com alguma coisa, um brinquedo, alguma coisa. E, Escrevia. gente, aí eu fiz ela renunciar. Vamos renunciar. Eu renuncio a esse espírito. O espírito dominava só aquela parte do corpo. Uhum. Então a gente não podia imaginar. Você pergunta, qual é a evidência? É. Eu só tenho evidência quando eu atendo o gabinete. Tem muita gente que gosta de chutar. Chutômetro. Primeira coisa, a Bíblia é minha regra de fé e prática. Segunda coisa, é a Bíblia que liberta. É Jesus que liberta. Jesus é a palavra de Deus. Se Cristo libertar, você é liberto. Não tem pastor libertador. Tem Espírito Santo de Deus. Tem unção do Espírito Santo. Essa moça, ela passou por um processo. E era um caso grave. Mas ela queria dizer que não era grave. Não, porque eu sou crente. Era algo que só saía da boca da fonte. Então, como é que eu trato? Isso é um Respondendo a exemplo sua para as pergunta. pessoas, cortando aqui rapidinho, isso é um exemplo para as pessoas porque ela de fato queria ser Queria. liberta. E quis. E Ela foi liberta. a pessoa tem que querer, não é pegar qualquer um por aí para tentar libertar. Não é assim que as coisas são. Tem pessoas que eu ministrei aí na vida dela há 5, 6 anos. Aliás, eu estou nessa igreja há 6 anos, né? Eu assumi. Então, teve casos que eu tratei antes de chegar em Bom Retiro, na Igreja Batista de Bom Retiro, que hoje, eu me lembro agora de cabeça 2 pessoas. Um rapaz, que eu fiz libertação com ele, e uma moça, que são pastores hoje. Hoje, pastores. Aí terminaram o processo, se abandonaram o pecado, foram para uma faculdade de teologia séria, foram despertados no ministério e hoje são pastores. Então, agora, tem gente que quer o quê? Ele quer, eu tô vivendo 20 anos no pecado, quero continuar no pecado. A pessoa tem que romper com a iniquidade. Não tem jeito. Aí, se a pessoa não quiser sair da prisão, o pastor vai ficar só expulsando demônios, expulsando demônios, expulsando demônios. Perdendo tempo. Só. Aí são as pessoas que vampirizam, né? Que São os sugam. sanguessugas. Sugam. Ai, pastor, vem aqui agora. Ai, pastora, vem aqui agora. Ora por mim agora. Aí fala, tá bom. Domingo quero ser no culto. Ah, não pude ir, tava cansado, tive um problema. A pessoa que quer resolver, ela vai no médico. Ó, você vai perder a perna se você não for no médico. Aí ele vai, faz o tratamento, faz a terapia, faz a quimioterapia, faz a radio. Aí ele é curado. Tem gente que não quer reagir. Entendeu? Pessoal, antes da gente finalizar aqui, a gente já está caminhando para o final. Então, como eu já comentei, os nossos livros estão lá no institutoexo.com. Os livros que são complemento aí dos seminários, tá bom? Estão lá no pastorlow.com, mostra aí. Tá aqui, eu quero indicar um livro aqui também, ó, O Alvo, Cuidado, Proteção e Libertação Infantil, o Autoridade sobre as Trevas. Mostra aí. O discernimento que eu já mostrei. Aqui a gente tem o Caso de Paz. Daqui, ó. Dá um de cada vez aqui, me ajuda aqui. Aqui, ó. Está Guerra Espiritual. Sangue nos Umbrais, que é a libertação. Intercessão em Chamas. Intercessão em Chamas. Aliança Oração de Guerra. Aliança de Almas. E sobre sexualidade e liberdade sexual. E Casa de Paz, por libertação da família. Tudo no www.institutoexodus.com. E o Blindagem contra as Trevas. Os livros, os cursos lá no pastorlow.com. Cursos.pastorlow.com. Curso.pastorlow.com. Que a também gente está migrando para o pastorlow.com, então não precisa disso. E a nossa viagem de Israel lá de 15 a 26 de janeiro de 2026. Esperamos vocês lá, tá bom? As vagas são limitadas, então corra que ainda dá tempo. Na verdade, a gente nem sabe se já acabou ou não essas horas. Mas tem que ligar, não acabou. Tem certeza que não acabou. Tá bom? 419. Fique por dentro de tudo e o DDD deles é 419-8802-8808. Pode mandar mensagem no WhatsApp, ligar para eles, tá bom? Fala diretamente com o Rubens, tá bom? Ele que é o dono lá da companhia de turismo. Ele é membro lá da igreja, é uma benção. Vai com tá bom? a gente. O pastor vai estar com vocês na viagem o tempo todo, no café, no almoço, janta, no hotel, no ônibus. Então, não fique de fora, vai ser uma honra ter você
conosco, tá bom? Pastor, dá uma mensagem pra gente poder finalizar. Deixa eu falar que se você tiver pergunta, dúvida, ou tiver alguma crítica, manda aqui pra gente, tá bom? Tem pessoas que, às vezes, a crítica dela não é embasada na Bíblia, a gente responde. Tem pessoas que as críticas são legítimas, a gente quer aprender. Ou vem A humildade é um princípio de ou vem crescimento. mais por curiosidade também no canal, né? É. Então tem acontecido bastante. E eu vou fazer um podcast, essa semana ainda, vamos tentar fazer, Uhum. sobre crescimento de igreja. Pastor, por que que tem igreja que cresce e tem igreja que não cresce? Tem algum plano diabólico para impedir o crescimento da igreja? Tem alguma ação maligna? É um demônio que não deixa a igreja crescer? É competência do pastor? É incompetência? Tem alguma regra espiritual do crescimento? A gente vai falar sobre crescimento de igreja aqui no Exatamente. próximo No próximo podcast. Tá bem? Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Deus abençoe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber todas as notificações e a gente espera vocês no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou e manda para todo mundo. Deus abençoe. Tchau, gente. Valeu, pessoal.